Diz assim, a palavra de Deus: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta Maria quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu boa parte, e esta não lhe será tirada. Ponto. Muito bem. Nós temos aqui duas irmãs, diante do mesmo Senhor, Jesus. Uma aos pés de Jesus, dedicada a receber o que ele tinha para dar, a água da vida. Outra irmã agitada, ansiosa de um lado para o outro, preocupada com um monte de coisa para fazer. 3 pontos nessa palavra para você entender. Primeiro, Marta vivia distraída com muitas coisas, menos com a palavra. Veja que Jesus estava ali, o mais importante estava ali. Jesus foi visitar ela, a casa dela. A Bíblia diz, foi a casa de Marta. Ela estava tão distraída que ela não se apercebeu que o mais importante estava ali. Quero ouvir as palavras de quem? Que era sentar-se e buscar o mais importante. Então, às vezes, a pessoa tem anos de igreja ou não, e ela está distraída com um monte de coisa, preocupada com o pai, com mãe, com o marido, e ela deixa de olhar para ela, para dentro dela. Ela não consegue enxergar que o problema não está fora, que o problema não são as pessoas ou as coisas, o problema é ela, que não entregou a vida dela ainda nas mãos de Deus, ou que, embora na igreja, não colocou Deus acima de tudo. De repente, quando você começou na fé, você não se distraía com as coisas que hoje você se distrai. Quando a gente fala para muitas pessoas, olha, você tem que ter tempo para Deus, olha, você não tem tempo para Deus, você não ora, não lê a palavra, não busca Deus, você não tem um compromisso com a tua vida espiritual. A pessoa cheia de razão, ela diz, mas eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu tenho meu trabalho, eu tenho minha filha, meu filho, meu neto, meu pai, minha mãe. E a pessoa se sente coberta de razão em servir Deus relaxadamente, de qualquer maneira, de qualquer forma, alegando que ela não tem tempo. Mas eu pergunto, de quem é o tempo? É meu, é seu. O problema não é o tempo. A questão é que Deus já não é mais uma prioridade na sua vida. Porque quando Deus é prioridade, as outras coisas esperam. Quando Deus não é mais prioridade, quem espera é Ele. Quando Deus é prioridade, você tem um tempo de ler a palavra, você tem um tempo de orar, você tem um tempo, aquele tempo ninguém tira. Aconteça o que acontecer, você está ali aos pés de Jesus na palavra, aos pés de Jesus na oração, aos pés de Jesus
no jejum, aos pés de Jesus em agradá-lo, porque aquilo para você é uma prioridade. Então você deixa de lado as outras coisas que não são importantes, não são mais importantes, e você prioriza a vida com Deus. Mas quando o contrário acontece, você faz o oposto. Você prioriza seus problemas e o que sobra, se é que sobra, você oferece para Deus. É quando você se sente no direito de dizer: Deus entende minha situação. Realmente Deus entende que Ele já não é mais o primeiro na sua vida. A pergunta é: você está bem assim? Você se sente uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ou você percebe o fruto do Espírito? Você se sente segura, confiante na fé realizada, preenchida? Você está bem sendo assim? Não estou. Então por que continuar assim? Pastor, eu sinto que eu não estou no primeiro amor. Quando a gente fala sentir, você percebe. A gente usa outro verbo, mas olha, pastor, eu percebo que eu não estou no primeiro amor. Eu percebo um vazio, uma insegurança, uma ansiedade. Eu não estou bem. Então por que continuar assim? Veja que quando Marta foi falar com Jesus, ela foi cheia de direito, como se ela dissesse: a minha irmã está errada e eu estou certa. De repente, teu marido já falou, tua esposa já falou, o obreiro já falou, a obreira já falou, e você se torna resistente porque você pensa: não, eles não têm razão. Veja que Marta, foi preciso Jesus dizer para ela: Marta, Marta. Por quê? Vamos entender a maneira de Jesus falar: Marta, Marta. Por que Jesus já falou dessa forma? Porque já não era a primeira vez que ela era uma pessoa ansiosa, preocupada com o que não era tão importante. Lembra quando Jesus mandou tirar a pedra para ressuscitar o irmão dela? O que ela falou? Senhor, já cheira mais de 4 dias. Ela foi incrédula. Então ela já era uma pessoa distante. Ela já era uma pessoa que não era entregue à fé. E Jesus diz de novo: Marta, já lhe falei. Tua irmã escolheu o mais importante. Você que está errada. Mas veja que quando a pessoa se sente no direito de querer justificar, para ter essa falsa sensação, que é uma falsa sensação, ela fala: Deus sabe, Deus me entende, só eu sei da minha vida. Pois é, mas você não está bem, é orgulho. Aí se torna, você serve Jesus, como disse a jovem, religiosa. De repente você é um obreiro, uma obreira, você faz, um pastor, uma esposa, você faz, mas você não é com Deus. E por fazer, você se acha no direito de criticar os outros: só eu sirvo, só eu faço, só os obreiros não estão. Mas e aí? De repente você faz e você não é, e vice-versa. Então, quando Deus é prioridade, a pessoa faz, como Maria, ela tira o tempo para quem? Para Deus. Ela faz o tempo. Eu vou servir Deus. Se a vida me sufoca, se o trabalho me sufoca, se os filhos me sufocam, se as obrigações me sufocam, se as cobranças me sufocam, isso é um facto. Mas eu não vou deixar de servir a Jesus por causa disso. Não. Jesus disse: pouco se precisa para isso. Tem gente que nessa falsa sensação de eu tenho que fazer, tu perde o maior tempo para tentar resolver o teu problema, e você não resolve, sabe por quê? Porque você está sem direção, você está agindo na ansiedade, no desespero. Se você tivesse tempo para Deus, Deus te orientava, Deus te ajudava, e você fica aí, igual aquela pessoa no lamaçal, se batendo e afundando a cada dia, e você não consegue enxergar que você está dando soco no ar, que você está lutando no escuro, que você está sem luz.
Mas nessa de querer se justificar e não se arrepender por esse relaxo espiritual, esse abandono da comunhão, você fica aí dizendo, não, Deus sabe, e tu fica perdendo tempo. O que tu poderia resolver em um dia, tu está já há 30. O que tu poderia resolver em um mês, tu já está há 2 anos. Porque tu está lutando sem direção, tu está lutando sozinha, tu está lutando na força do teu braço. E todas as vezes que Deus usa alguém, você continua relutante e dura. Não, eu sei, da minha vida mando eu. Pastor, não entendo o meu problema. Ao invés de você dizer, ó Senhor, me perdoa, realmente, eu não coloquei o Senhor como prioridade. Sempre é eu. Ó Deus, nesse jejum vai ser diferente. Quem entendeu? Então, se você entendeu, fique de pé.